De nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta oportunidade num versículo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, que diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus ajuda nesta meditação. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, Senhor, para que Tu possas nos orientar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O objetivo da meditação de hoje é trazer aos irmãos e aos prezados ouvintes a constatação de que vivemos um momento em que a humanidade está se preparando para receber esse homem da iniquidade que fala o apóstolo Paulo, e a manifestação social da apostasia. Os perigos que estamos correndo com isso e os cuidados que devemos ter. O homem da iniquidade, como diz o apóstolo Paulo aqui neste trecho bíblico, no grego é anthropos, diz anomias. Literalmente, segundo o comentário de rodapé da Bíblia anotada da editora Mundo Cristão, significa o homem que quebra a lei. O homem da iniquidade é o homem que quebra a lei de Deus. E eu quero falar das leis de Deus quebradas atualmente e do surgimento de anticristos. Porque antes que surja a figura do anticristo, surgirão outros anticristos, preparando a humanidade para aceitar o domínio do homem que realmente se levantará contra tudo que vem de Deus. O apóstolo João, ele usa a expressão anticristos, lá em 1 João 2:18, diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E isso é o prenúncio dos tempos que o apóstolo Paulo está mencionando na sua carta aos Tessalonicenses.
Vou dar um exemplo de como a coisa funciona. Gostaria que os irmãos ficassem na mente a palavra anomia. Antropos diz anomias, o homem que quebra a lei, o homem que quebra a lei de Deus. Como a coisa funciona? Num artigo muito bom, escrito por Majore de Almeida Araújo, A Influência dos 10 Mandamentos no Código Penal Brasileiro, ele fala, por exemplo, sobre o 7º mandamento da lei de Deus: não adulterarás. Diz ele, apesar de a Lei 11.106 de 2005 ter excluído o adultério do rol de crimes do Código de 1940, o Código Penal de 1830 e também o de 1890 traziam a punição para quem adulterasse, sendo considerado crime não só para a mulher, mas também para o homem. Com o passar do tempo, em uma sociedade altamente machista, o adultério deixou de ser crime para o homem. E conforme as mulheres foram conquistando espaço e exigindo o mesmo tratamento dado àqueles do sexo masculino, não se viu mais como punir a mulher por esta prática que se tornou tão comum. Já na Bíblia é possível perceber que os homens sempre tiveram dificuldade em cumprir com este mandamento, motivo pelo qual a pena foi sendo reduzida até finalmente deixar de existir na prática jurisdicional para depois ser extirpada do texto penal. Dizer, então, a princípio, as nossas leis, não só do Brasil, como em grande parte do mundo ocidental, foram influenciadas pelos 10 mandamentos de Deus, dado a Moisés no Monte Sinai. E com o tempo, o que já foi lei, com a modificação social, esta lei foi mudando. Quais são os passos para a apostasia? Uma sociedade estabelece leis baseadas na lei de Deus, em algum determinado momento da sua história. E aí alguém quebra a lei de Deus. Outras pessoas juntam-se a ela e o grupo cresce. Com o tempo, as autoridades vão fechando os olhos. Os crimes ficam impunes. Com a impunidade, a sociedade toma força, cresce, faz movimentos e, por fim, a lei é modificada, ou seja, quebrada. Anomia, quebra da lei de Deus. Um outro exemplo. O 6º mandamento fala lá, não matarás, Êxodo 20:13. E isso
está em quase todas as leis da sociedade. Como era a lei argentina sobre o aborto antes de 30 de dezembro de 2020? Não era considerado crime, segundo a legislação, em apenas 2 casos: se a saúde da mulher está em risco por causa da gravidez, ou se a gravidez foi resultado de estupro. A lei argentina era semelhante à nossa lei atualmente. Mas no penúltimo dia do ano passado, no dia 30 de dezembro de 2020, o aborto na Argentina foi legalizado. Então agora a mulher argentina, durante as primeiras 14 semanas de gestação, elas podem optar por abortar. Lei Argentina número 27.610. O presidente Alberto Fernandes se regozijou em um Twitter no mesmo dia. Diz lá o Twitter de Alberto Fernandes em 30 de dezembro de 2020. É o aborto seguro, legal e gratuito, es lei. A ello me comprometi muy fuera en los días de la campaña electoral. Hoy somos uma sociedade melhor que amplia direitos a las mulheres e garantiza a saúde pública. Recuperar é o valor de la palavra empenhada, compromisso de la política. O aborto seguro, legal, gratuito, diz Alberto Fernandes, agora é lei. Eu tinha me comprometido com isso nos dias de campanha eleitoral. Hoje somos uma sociedade melhor, se regozija ele, que amplia direitos às mulheres e garantia de saúde pública. A lei de Deus foi quebrada. Outro exemplo. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No livro de Levítico, em 18:22, está escrito: não se deite com outro homem, para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Essas são as leis que Deus coloca em sua palavra. Menos de um dia depois de sua posse, diz o jornal digital Conexão Política, em 25 de 1 de 2021, menos de um dia depois de sua posse, repetindo, Joe Biden assinou uma ordem executiva exigindo que todas as instituições educacionais americanas que recebem financiamento federal permitissem a homens que alegam ser mulher se juntarem a equipes esportivas femininas, usarem vestiários, banheiros femininos e se
qualificarem para bolsas femininas sob o risco de perder este financiamento, diz o jornal Conexão Política, no dia de 25 de janeiro, agora de 2021. A lei de Deus está sendo quebrada. O aparecimento de anticristos, contrários às coisas de Cristo, portanto, contrários às coisas de Deus, portanto, anomia, contra a lei de Deus. A Bíblia alerta sobre o perigo da pedofilia. Jesus, em Mateus 18:6, diz assim: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, será melhor para este que uma grande pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Palavras duras de Jesus. Quem tocar num pequenino, numa criança, é melhor que fosse pendurado no seu pescoço uma pedra e se afundasse na profundeza do mar. Código Penal, o nosso Código Penal, o artigo 217-A, diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos incluído pela Lei número 12.015 de 2009, é crime. Atualmente, nosso Código Penal condena qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Mas os anticristos estão surgindo. Preparação para o anticristo, aquele que vai se colocar no lugar de Cristo. E algumas coisas já estão acontecendo nesta área, que eles chamam de desconstrução. Então a sociedade considera crime. Os irmãos se lembram lá o que lemos sobre a lei do adultério. Antes, a lei previa punição para o homem e para a mulher. Depois, a lei foi sendo modificada. Só a mulher era punida. Mais tarde, outra modificação. Nem homem nem mulher, atualmente, são incriminados por adultério. Hoje, conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Mas os anticristos começam a desconstruir isso. Já se vem com uma conversa que o pedófilo não é um criminoso, ele é um doente. Vem uma outra conversa que
esses crimes não são praticados por pedófilos, e sim por outras pessoas. Vai modificando o que a sociedade pensa, desconstruindo o que era crime. Chegará um momento que não será mais. Volto a repetir, os passos para a apostasia. Primeiro, uma sociedade estabelece leis baseadas na lei de Deus. Segundo, alguém quebra a lei de Deus. Terceiro, outras pessoas juntam-se a ela e o grupo cresce. Então a coisa vai sendo paulatinamente modificada. As leis de uma sociedade baseada na lei de Deus, aí vai lá, alguém quebra a lei, outras pessoas também juntam-se a ela, e aí o grupo vai crescendo. Quarto, com o tempo, as autoridades vão fechando os olhos. Vocês veem o caso da maconha hoje. E os crimes começam a ficar impunes. Com a impunidade, a sociedade toma força e cresce. Começa a haver os momentos sociais a favor do crime. Como foi no caso dos abortistas na Argentina. Por fim, a sociedade toda cede e a lei é modificada, ou seja, quebrada. Anomia. Para nós concluirmos, o que nós podemos fazer diante dessa situação? Lá no Salmo 11, o salmista passa por isso. Diz ele, no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. O salmista está vivendo uma situação e alguém está dizendo para ele, olha, foge para o monte. Não, eu vou me refugiar no Senhor. Porque os ímpios, os anticristos, os contra a lei, estão armando seus arcos, colocando flechas para as escondidas dispararem contra os retos de coração. E aí ele chega a uma conclusão no verso 3. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É o que nós estamos vendo, os fundamentos da sociedade, que são as leis de Deus, que permeiam as leis do Estado, estão sendo destruídas. E o que o justo pode fazer? Pergunta o salmista. E aí ele fala, o Senhor está no seu santo templo, nos céus, o Senhor tem o seu trono, seus olhos estão atentos, ou seja, Deus está vendo tudo isso. As suas
pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Deus está vendo tudo, diz o salmista. No verso 6, ele fala do julgamento de Deus. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Então, o salmista está dizendo, um dia vem julgamento sobre essa terra. O mundo está indo contra a lei de Deus. Os anticristos estão se manifestando e modificando os valores morais de sociedades inteiras. E aquilo que era crime passa a não ser mais. As leis são modificadas. O apóstolo Paulo ainda nos esclarece que vai vir um tempo ainda pior, com o anticristo mesmo assumindo o poder. Mas João, lá no livro de Apocalipse, mostra que tudo isso é passageiro, está sob o controle de Deus. Como está resumindo o salmista aqui no Salmo 11. E aí ele termina no verso 7 dizendo, por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Haverá julgamento para o ímpio e os justos contemplarão a face do Senhor. Essa palavra é para deixar os irmãos alertas. Os anticristos já estão se manifestando. O homem da iniquidade literalmente o homem que quebra a lei de Deus, já está sendo representado pelos que são anticristos, como diz João. E essas modificações estão trazendo consequências gravíssimas para a sociedade que vivemos. Uma hora, isso se voltará contra a igreja. Mas os fiéis resistirão com fé, porque confiam que um dia haverá justiça de Deus sobre esta terra. Os ímpios serão condenados e a igreja contemplará a face de Deus. Que Deus te abençoe, fique alerta, atento, não se deixe levar por palavras enganosas que alegam justiça social, mas não é outra coisa que a quebra da lei de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, fique firme, lutando com as forças que Deus te deu para mostrar àqueles que estão perdidos que há um caminho reto e que esse caminho reto pode ser seguido. Que Deus te abençoe.
Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa a Tua igreja nesses momentos finais, em que homens contrários à Tua lei se manifestam e vão introduzindo na sociedade práticas criminosas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para permanecer firme nesses momentos de adversidade, dando graça pelo Teu Espírito Santo, para que, fortalecidos, nós possamos ainda pregar o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.